Bom dia, o nosso grupo hoje vai falar sobre o condomínio edilício. O grupo é composto por mim, Brenda Bianca, pela Maria Eduarda e pela Alana. Aqui a gente trouxe um sumário com todos os tópicos que a gente vai abordar e dentro desses tópicos a gente vai relacionar os artigos do Código Civil e alguns outros artigos que se relacionam ao condomínio edilício, algumas leis complementares. Aqui eu trouxe o conceito básico do que é o condomínio edilício de fato. O condomínio edilício ele é caracterizado pela existência na mesma edificação de áreas privadas e de áreas comuns. Condomínios edilícios eles são caracterizados por serem construções horizontais ou verticais, como de prédios e de casas. E a questão de ser um condomínio onde tem a existência de áreas privativas e áreas comuns é o que caracteriza o condomínio edilício. E as áreas privativas são os espaços onde só o dono daquele apartamento possui uso exclusivo dele, como o próprio apartamento em si e, como eu trouxe aqui no exemplo, varanda privativa. E as questões das áreas comuns são do espaço de uso coletivo dentro do condomínio. São aqueles espaços onde todos os outros condôminos são coproprietários daqueles espaços, como aqui no exemplo, quadras, jardim, as escadas, o playground, a piscina, a portaria. Essas áreas são áreas comuns de todos os condôminos. Aqui eu trouxe o conceito legal. Atualmente, o Código Civil que rege o condomínio edilício, mas antes do Código Civil tinha a lei do condomínio, que ela é a Lei 4.591 de 1964 e hoje ela age de forma complementar ao Código Civil, mas ela não foi extinta, ela ainda é utilizada. E como auxílio também a gente tem a Lei do Inquilinato, mas só que a Lei do Inquilinato ela age diretamente sobre os locatários e os locadores, sobre essa relação entre os sujeitos. Aqui eu trouxe o conceito legal, no artigo 1331 do Código Civil, diz que pode haver em edificações partes que são propriedades exclusivas e partes que são propriedade comum dos condôminos. No parágrafo 1º, ele traz o conceito de fração ideal, que eu vou falar um pouco mais na frente, e a questão da convenção de condomínio, que é a lei interna do condomínio, que eu também vou falar um pouco mais na frente. Aqui eu trouxe algumas características básicas do condomínio edilício. Ele possui natureza jurídica mista, que é a natureza de uso comum, de uso privativo. Ela tem indivisibilidade das áreas comuns. A área comum, que são as áreas que todos os condôminos possuem, uma fração ideal sobre ela, não pode ser dividida, não pode ser comercializada. Ela é comum a todos. Eu não posso querer dividir uma parte da piscina só para mim, porque ela não é minha. Ela é de todos os condôminos. Ela tem a autonomia das unidades, além de ter essa relação flexível das áreas comuns, que é de todos, as áreas privativas não. Elas são exclusivas do dono. Então, a partir do momento que eu tenho aquela propriedade, aquele apartamento ou aquela casa naquele condomínio, ela é minha e se eu quiser locar, se eu quiser vender, eu posso fazer porque eu tenho autonomia para fazer isso. Mas em relação às partes comuns, não. As partes comuns é comum a todos e eu não posso sair vendendo ou modificando aquela área se ela é comum de todos. E a questão da administração interna está relacionada ao síndico, porque os condomínios edilícios eles costumam ter o síndico para ajudar na organização e manter a questão da ordem dentro do condomínio. Ele é responsável por isso. E a questão também é que a administração interna, ela deixa ter a lei do condomínio, né, que elas são mais flexíveis, mas de acordo com a lei. E a questão da fração ideal, que é um pouco mais complexa, a fração ideal, ela representa aquela parte comum que os condôminos têm dentro do condomínio edilício. E o que é a fração ideal? Ela é a parte proporcional que cada unidade possui sobre o terreno e as áreas comuns do condomínio em si. E para que serve a questão da fração ideal? Ela ajuda no rateio das despesas. Os condôminos, eles ajudam em relação à sua fração ideal, eles contribuem com a manutenção das escadas, a manutenção de elevador, a manutenção em geral do condomínio, se precisar fazer alguma manutenção, e a questão das luzes dos corredores também são divididas em relação à fração ideal de cada condômino. E em questão de votação e assembleias também, algumas decisões, alguns condôminos possuem peso 1, peso 2, dependendo da quantidade da cota da fração ideal que eles têm em relação ao condomínio. Isso também influencia. Quem tem um apartamento de 100 metros quadrados, claro que vai ter um peso maior na votação do que tem 50 metros quadrados, né? Isso é delimitado através da fração ideal. E a questão também aqui que cortou é a questão da venda ou desapropriação do condomínio em relação à fração ideal, o valor que a pessoa vai receber caso esse condomínio seja vendido ou desapropriado, em relação à fração ideal também vai influenciar. Aí aqui eu trouxe a questão do cálculo de forma bem geralzona, porque às vezes o cálculo ele pode levar a critérios como o valor, o andar, a posição da unidade, porque isso influencia, né?
O cálculo, ele utiliza a área privativa daquela unidade que vai fazer o cálculo da fração ideal em relação à área total construída do prédio, todo o metro quadrado do prédio. E aí eles utilizam essa fração, que usa a área total do terreno, vezes a área da unidade, dividida pela área total construída de todas as unidades. Através disso, possui a questão, a fração ideal, e ela geralmente transformada em porcentagem, igual eu trouxe aqui no exemplo. Então, um apartamento que tem 100 metros quadrados, depois, em um condomínio que tem uma área total de 1.000 metros quadrados construída, ele vai ter 10% da fração ideal em relação ao condomínio edilício. Aí aqui eu trouxe a lei do condomínio para relacionar e o Código Civil, onde ele fala sobre a fração ideal. No artigo 9º, parágrafo 3º, ele diz que, além de outras normas aprovadas pelos interessados, a convenção, que é o que eu vou falar um pouco mais na frente, deverá conter a linha A, discriminação das partes de propriedade exclusiva e de condomínio, com especificações das diferentes áreas, e no Código Civil, no artigo 1331, parágrafo 3º, diz que a cada unidade imobiliária caberá como parte inseparável a fração ideal no solo e nas outras partes comuns, que será identificada em forma decimal ordinária no instrumento de instituição do condomínio, que é um instrumento que é utilizado para fazer o registro no cartório de imóveis, para instituir de fato o condomínio edilício. Vou falar um pouco agora na frente, que aqui na instituição do condomínio. A instituição do condomínio, ela está especificada no artigo 1332 do Código Civil e na legislação 4.491, que é a lei do condomínio. No artigo 7º e no artigo 1332, em ambos os casos, eu trouxe dois para comparar, porque em primeiro lugar, utiliza-se o Código Civil de forma complementar à lei do condomínio. Diz que o registro, a instituição do condomínio edilício é feita no registro de imóveis, em ambas as legislações, e que deve ter a determinação da fração ideal, porque isso tem que ser feito antes da venda do imóvel separadamente, porque isso vai influenciar em relações do condômino entre o condomínio. Trouxe uma simplificada do que traz as duas legislações, que são os requisitos legais para a instituição do condomínio edilício. Para ter a instituição do condomínio edilício, primeiro precisa existir a construção de um prédio, ou o projeto, ou a planta dele. Depois que tem esse projeto e a planta, e esse projeto, esse prédio ou esse condomínio de casas, deve ser individualizadas. E depois passa por parte da instituição do condomínio, que é feita através do instrumento de instituição do condomínio. Esse instrumento de instituição do condomínio deve ter alguns requisitos legais obrigatórios, como a descrição das unidades autônomas, a fração ideal correspondente a cada unidade, e a destinação de cada unidade, se ela vai ser de uso comercial, de uso comum. E aí, o instrumento de instituição do condomínio é registrado no cartório de imóveis. A partir desse registro, com o documento, com todas as especificações necessárias, é aí que surge, de fato, o condomínio edilício. E só a partir daí, o condomínio edilício, as unidades podem ser vendidas, financiadas livremente. E a questão da convenção do condomínio, que é o outro documento muito importante ao condomínio edilício, ele é um documento que pode ser dito como a lei interna do condomínio. Ele não é um documento, ele é um documento indispensável ao condomínio edilício, porque dentro dele tem a descrição dos apartamentos, a questão das frações ideais, como vai ser a administração do síndico, como vai ser as assembleias, as eleições, os conselhos. É através da convenção de condomínio que tem as leis internas do condomínio. E geralmente, ela é registrada no mesmo cartório onde foi registrado o condomínio edilício. Ele não é obrigatório a ser um documento registrado no ato da instituição do condomínio, mas seria interessante que fizesse isso antes, porque quando o condomínio for comprar esse imóvel, ele já fica sabendo das regras. Mas não é algo obrigatório e pode ser feito após. Mas interessante que ele seja registrado no mesmo cartório do registro do condomínio. E aqui eu trouxe bem de forma geral, porque já foi falado, né, a questão do condomínio geral, e a diferença entre o condomínio geral e o condomínio edilício. Uma das principais diferenças é que no condomínio geral não há separação física obrigatória das partes, diferente do condomínio edilício, onde cada unidade é individualizada e pode ser comerciada livremente a sua unidade. No condomínio geral não existe essa separação de unidade autônoma, né? E eu trouxe um exemplo onde os irmãos herdam uma casa de uma herança e eles convivem na mesma casa, mas não podem fazer essa individualização da casa, porque não é algo que pode ser individualizado, assim como no condomínio edilício. E a questão do condomínio geral, ele aplica-se a coisas móveis e imóveis, e o condomínio edilício não. Ele aplica apenas a coisas imóveis. Bom, agora nós iremos retratar sobre a natureza jurídica do condomínio edilício.
Afinal, qual é essa natureza jurídica que abarca o condomínio edilício? Os condomínios edilícios, eles são entidades que possuem características próprias. Eles não são considerados personalidade jurídica, visto que não exercem atividade econômica, independentemente de terem fins lucrativos ou não. Porém, quando se trata da necessidade do registro de cadastro nacional da pessoa jurídica, que é o comum CNPJ, elas são tratadas como se fossem empresas. O autor Botelho deixou disponibilizado que o condomínio edilício não pode ser considerado pessoa jurídica, pois não possui nele um ente dotado de personalidade jurídica, onde seria composto por um conjunto de coproprietários que teriam um direito sobre a coisa comum. Então, a natureza jurídica do condomínio ela é considerada anômala. Essa expressão quer dizer que essa entidade possui características incomuns e divergentes com as demais entidades do mesmo segmento. Ou seja, ela possui CNPJ, porém ela não é semelhante às outras empresas que também possuem CNPJ. Já o direito condominial, ele também define que o condomínio possui uma natureza sui generis. O que significa essa expressão? Sui generis significa que ele é único em seu gênero. Eu trouxe aqui alguns enunciados do Conselho Federal de Justiça, onde no enunciado número 90 está disposto que deve ser reconhecida a personalidade jurídica ao condomínio edilício nas relações jurídicas inerentes às atividades de seu peculiar interesse. Já o enunciado número 246, ele já vem fazendo alguma mudança, onde diz que fica alterado o enunciado número 90 com supressão da parte final, onde diz que nas relações jurídicas inerentes às atividades de seu peculiar interesse, prevalecendo então apenas o texto onde diz que deve ser reconhecida a personalidade jurídica ao condomínio edilício. Bom, e como funciona a administração do condomínio edilício? Essa administração está compreendida no Código Civil entre os artigos 1347 a 1356, onde lá, de forma resumida, abarca que há 3 órgãos responsáveis por fazer essa administração, sendo eles a Assembleia, o Síndico e o Conselho Fiscal. A Assembleia Condominial, ela é uma reunião, são reuniões que acontecem de forma periódica, composta por condôminos, e nelas são discutidas e votadas decisões e deliberações trazidas de forma prévia. Já o síndico, ele é o representante legal e administrador do condomínio, e o Conselho Fiscal, ele é um órgão que é composto por condôminos, que foram eleitos já de forma prévia em assembleia, e que eles exercem como principal função a fiscalização da gestão financeira do condomínio. Além desses órgãos, alguns outros também podem ser criados mediante a convenção condominial. Entretanto, quando não acontece esse acordo em convenção, pode acontecer apenas do síndico seguir com a administração por ele mesmo. As despesas e contribuições dentro de um condomínio edilício. As despesas e contribuições estão dispostas no Código Civil nos artigos 1336, 1340, 1348 e 1350. E também é trazido pela Lei do Inquilinato em seus artigos 22 e 23. Essas despesas são valores devidos pelos condôminos para fins de manutenção e conservação e administração do condomínio. Neles estão inclusos os gastos ordinários e extraordinários. Os gastos ordinários são aqueles que já estão previstos pelo planejamento condominial, que são necessários para as manutenções básicas e para o funcionamento diário do condomínio. Nesses gastos ordinários estão inclusos gastos com manutenção das áreas comuns e gastos com o pagamento de salários dos funcionários. Já os gastos extraordinários são aqueles não previstos no planejamento, como é o caso de reformas de melhoria. Essas despesas, quando são acordadas em assembleia condominial, elas constituem um título executivo extrajudicial, conforme está disposto no artigo 784, no inciso 10 do Código de Processo Civil. E elas não derivam de relação de consumo, sendo utilizadas apenas considerado apenas como pagamento de serviços prestados por terceiros. As obras nos condomínios. Essas obras, elas
são classificadas conforme a natureza delas, né? Essas obras elas podem ser classificadas em obras voluptuárias, úteis e necessárias. As obras voluptuárias são aquelas obras que requerem assim, apenas o embelezamento do condomínio. E para elas é necessário um quórum de aprovação de 2/3 dos condôminos. Já as obras úteis, elas buscam trazer melhorias ao condomínio e a natureza o quórum de votação delas pode variar conforme a natureza dessa melhoria, porém, em sua grande maioria, ela é deliberada com a votação de maioria dos condôminos. Já as obras necessárias são aquelas que buscam a conservação do bem e elas não são obrigatórias de quórum de aprovação em assembleia. Em casos de que essas obras necessárias sofram omissão por parte do síndico, pode acontecer que algum dos condôminos tome frente em deliberar sobre essa necessidade e resolver essa problemática. E também em casos que essas obras necessárias requeiram uma despesa excessiva, tanto sendo deliberada pelo síndico ou por esse condômino que tomou frente, o orçamento deve ser levado para votação em assembleia condominial. Os direitos e deveres do síndico, eu trouxe aqui, conforme está disposto na Lei Seca, no artigo 1348 do Código Civil, onde diz que compete ao síndico convocar a Assembleia dos Condôminos, ou seja, essa Assembleia ela é organizada conforme as necessidades pelo síndico, representar ativa e passivamente o condomínio, praticando em juízo ou fora dele os atos necessários à defesa dos interesses comuns, dar imediato conhecimento à Assembleia, à Assembleia da existência de procedimento judicial ou administrativo de interesse do condomínio. Ou seja, se o condomínio estiver enfrentando algum processo, seja ele judicial ou administrativo, os condôminos em assembleia devem ser comunicados. Cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da Assembleia. Pois se existe uma convenção, ela precisa ser cumprida ao pé da letra, né? Como disse a Bianca, essa convenção ela pode ser considerada uma lei do condomínio. Diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação do serviço de interesse aos possuidores. Então, ele deve estar sempre atento às necessidades do condomínio, elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano, cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas devidas, porque os condôminos eles devem taxas e o síndico deve estar sempre atento ao pagamento dessas taxas para que a manutenção do condomínio possa sempre fluir muito bem, prestar contas à Assembleia anualmente, quando exigidas, e realizar o seguro de edificação. Agora eu trouxe para vocês uma diferenciação entre síndico morador e o síndico profissional. Como atua o síndico morador? O síndico morador, além de ser morador daquela propriedade ou daquele condomínio, ele também exerce essa função de administrar o condomínio no papel de síndico. Esse síndico ele é eleito através da Assembleia Condominial. Nessa Assembleia e na Convenção também fica disposto sobre as questões de salário, isenção de taxas que ele vai possuir. E ele também, por ser morador do condomínio e por possuir uma maior relação de convivência com os demais moradores, conviver e viver as problemáticas cotidianas, ele deve exercer uma maior imparcialidade dentro dessa função. Já o síndico profissional, como que atua o síndico profissional? O síndico profissional, ele vem de uma empresa já especializada nesse ramo, onde ele atua fazendo visitas e o planejamento condominial. Essas visitas, elas acontecem de forma periódica, já acordada no contrato de prestação de serviços. A escolha dessa empresa também é feita mediante votação em assembleia. O planejamento também já é apresentado por essa empresa em assembleia para o conselho e para os condôminos. Quais as obrigações de um síndico profissional? O síndico profissional e o síndico morador, eles possuem basicamente as mesmas funções. Eles devem ser capacitados e qualificados e possuírem umas noções básicas sobre a gestão e administração. Dentre essas obrigações estão representar ativa e passivamente o condomínio, que é a questão de representar o condomínio em juízo, combater a inadimplência. Então, a partir do momento que o condômino estiver em déficit com o pagamento das suas taxas, ele deve fazer a cobrança, né, procurar meios para que não haja essa inadimplência.
contratar prestadores de serviço para a manutenção do condomínio, zelar pela segurança e prevenir acidentes, manter as contas do condomínio em dias, porque assim como os condôminos não devem estar em inadimplência para que haja uma boa administração, é necessário também que o condomínio não esteja em inadimplência. E organizar reuniões, que essas reuniões seriam as assembleias. Aqui eu trouxe o que um síndico pode fazer e o que um síndico, quais são os direitos de um síndico. Um síndico não pode negligenciar normas do condomínio, porque se está na convenção é para que seja cumprido, deixar de prestar contas aos moradores, porque a partir do momento em que os moradores pagam taxas, eles possuem direitos em saber para onde está sendo destinado esse valor pago, invadir a privacidade dos condôminos, porque por mais que seja condomínio, cada um é dono da sua propriedade, né, da sua parcela, proibir a entrada de visitantes, não respeitar o quórum das votações em assembleias, então ele não pode exercer a sua função de forma arbitrária e tomar decisões sozinho, expor moradores inadimplentes. A partir do momento em que o morador estiver inadimplente, ele deve entrar em contato com ele de forma pessoal e fazer a notificação. Ser parcial na resolução de conflitos, ignorar requisições dos moradores, multar condôminos sem provas, contratar obras voluntárias sem a aprovação da Assembleia, que também vem a questão de agir de forma arbitrária, né? E nos direitos está receber remuneração, que em caso do síndico morador, isso vai depender do convencionado, férias, votar em assembleia, ser condômino ou não, convocar assembleias de condomínio, representar o condomínio legalmente, ter isenção de taxas, que é no caso dos moradores, dos síndicos moradores, dar multas e advertências quando a convenção é infringida, contar com a ajuda de outros, porque não é porque ele é o síndico que ele deve deliberar sempre sozinho, e não ser importunado em horários inconvenientes, principalmente quando se trata de um síndico morador, porque ele está ali dentro, mas ele possui uma vida pessoal fora dali. E nós fizemos também uma entrevista com o senhor Paulino. Sim, ele é síndico profissional, ele é proprietário da empresa Master Síndico Profissional, ele é aluno egresso aqui da Universidade Federal, no curso de Direito, e nós fizemos a entrevista com ele. Bom dia a todos. Hoje nós estamos aqui com o Paulino, que é proprietário da Master Síndicos Profissionais, e é uma imensa satisfação poder tê-lo aqui conosco para nos tirar algumas dúvidas e esclarecer alguns pontos. De forma inicial, Paulino, eu gostaria que o senhor começasse nos dizendo a diferença entre o síndico profissional e o síndico morador. A diferença básica é que o síndico profissional ele se dedica um pouco mais à matéria, ele estuda um pouco mais. Geralmente ele tem um leque maior de clientes. A lei do inquilinato ela não trazia a previsão de um síndico que não fosse morador. Então isso durante muitos anos trouxe muitos problemas aos condomínios. Com o advento do novo Código Civil, regulamentou na parte do condomínio edilício, que está ali a partir do 1341 até o 1360, mais ou menos, regulamentou o condomínio edilício e trouxe essa previsão do síndico profissional. Então, o síndico profissional geralmente é uma PJ, uma pessoa jurídica, e ele atende mais de um condomínio. Essa já é a diferença básica. Paulino, e quais são as funções desenvolvidas por esse síndico profissional? Então, o Código Civil, na parte do condomínio edilício, ele já traz ali um rol de atividades do síndico profissional. Entre as atividades básicas do síndico profissional está representar o condomínio em juízo ou fora dele, mediar conflitos, cuidar de toda a parte da manutenção do prédio, né? A legislação, cada dia ela tem incrementado tanto as normas da ABNT, as normas expedidas pelos bombeiros, então a cada dia tem trazido mais responsabilidade aos administradores de condomínio. Então a gente tem toda uma gama de atividade que são de responsabilidade do síndico. Mas ali o Código Civil já traz algumas dessas responsabilidades, e aí a gente tem as outras responsabilidades que estão em leis esparsas e nas normas da ABNT. E como que funciona a rotina de atendimento aos condomínios, como é a sua metodologia? A gente tem colaboradores,
Tem um sócio, sou eu e a minha esposa. Então a gente atende no horário comercial toda a rotina do condomínio, né? Então geralmente a gente trabalha dessa forma. Fora daquilo que se trata dentro do horário comercial, a gente tem as urgências e emergências. Para esta, no caso específico da empresa Másper Síndico Profissional, nós estamos à disposição 24 horas no dia. Então, este é um dos espinhos da atividade de síndico profissional. Então, final de semana, à noite. Então, para casos específicos, como princípios de incêndio, vazamentos de água, falta de energia, nestes casos específicos, nós temos que atender 24 horas. Isso faz parte das nossas atribuições enquanto responsáveis pela manutenção do condomínio. Assuntos rotineiros, administrativos, etc. Esses a gente trata dentro do horário comercial. E eu gostaria que o senhor nos dissesse quais são as vantagens de se contratar uma empresa ou um síndico profissional separadamente. Existem vantagens para o condomínio. Uma das primeiras e mais importantes vantagens que eu consigo vislumbrar é a expertise trabalhando com o prédio. Porque muitas vezes quem não tem experiência condominial pode sofrer um pouco mais para algumas questões. Não que não seja possível desenvolvê-las, mas isso vai trazer um pouco mais. Então a gente já tem uma expertise que qualquer problema dentro do condomínio, a gente mais ou menos já tem noção daquilo que possa estar causando aquele problema. Então essa é uma das vantagens, o know-how para tratar de certos assuntos. Fora disso, você é mais econômico. A gente tem visto que alguns síndicos, pessoa física, depois de encerrados seus mandatos, muitos deles acionam juridicamente o condomínio, requerendo alguns direitos, requerendo INSS e coisas dessa natureza. Isso não acontece com uma pessoa jurídica, porque ela é contratada especificamente para desenvolver um trabalho e é uma relação contratual. Então essa é uma das vantagens de você ter um síndico profissional. Muitas vezes o síndico profissional ele tem um certo distanciamento de questões tangentes aos relacionamentos interpessoais. Então se torna mais fácil um síndico que não é morador ou um síndico que é profissional lidar com relacionamentos interpessoais entre moradores. E a gente vê que a cada dia isso é um ponto que traz convergências, traz desavenças, discussões entre os moradores. Essa é uma das vantagens do síndico profissional. É muito interessante sabermos esses pontos, ainda mais para nós, né, que estamos nessa realidade do condomínio edilício. É célere saber essas pontuações. E para encerrar, eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco sobre o papel desempenhado pela Másper, cerca de quantos condomínios ela atende e quanto tempo o senhor tem nessa área já. Então, é engraçado porque eu meio que comecei nessa atividade casualmente. Eu fui eleito síndico no condomínio que eu morava e ali desenvolvendo as minhas atividades como síndico do meu condomínio, uma empresa que prestava serviço lá, o dono dessa empresa ele veio conversar comigo e ele falou assim, cara, você fala bem, você tem o curso de Direito que é uma alavanca interessante para quem quer desenvolver atividade de síndico profissional e você entende um pouquinho de cada coisa, você entende um pouco de elétrica, de hidráulica, você seria um síndico muito bom. Eu posso oferecer seus serviços para outros condomínios? Eu falei, claro, pode sim, mas eu não colocava fé, eu te confesso que eu achei que não ia rolar. E já faz 14 anos, depois disso a gente pegou outro condomínio, aí a gente se profissionalizou, nós abrimos uma empresa, e a empresa Másper Síndico é uma empresa que está no mercado, fará 14 anos esse ano, né? E nós temos hoje, no nosso leque de clientes, nós temos 17 clientes, e a gente também presta assessoria a um outro grande condomínio, e também a gente trabalha com condomínios novos em que os proprietários querem fazer a parte cartorária, a parte de desembaraço documental de novos condomínios também, a Másper Síndico presta esse serviço. É uma empresa que está aí no mercado há 14 anos,
uma empresa calejada e é uma empresa que tem tido bons resultados. Nesses 14 anos, a Masper sempre cuidou e velou pelo direito, por aquilo que é certo. Nós nunca tivemos um processo, né, a área de vocês, que é a área civil, né, nós nunca tivemos, porque a gente sempre tentou basear as nossas decisões por aquilo que é certo, pela lei e pelo direito. Então, a gente é uma empresa que se sente feliz, é uma empresa que tem crescido. Paulina, gostaria de agradecer a sua disponibilidade em nos esclarecer esses pontos, né? Foi um momento muito importante. E em nome de todo o curso de Direito do 4º período, eu gostaria de deixar o nosso muito obrigado. Eu agradeço muito, sou graduado na UFT, então assim, é um prazer poder colaborar com vocês, contribuir para que vocês entendam um pouco mais sobre o direito edilício. Fica aqui o meu agradecimento, e hoje a gente carece de advogados com um bom entendimento em direito condominial. A gente tem visto petições escabrosas dentro do direito do condomínio edilício, decisões, ainda o Tocantins é um estado muito novo, a gente não tem ainda jurisprudência consolidada no nosso tribunal, né? Mas isso tem crescido e eu espero que desse nosso bate-papo surjam mais alunos interessados no tema e que se dediquem ao estudo do direito condominial edilício. Muito obrigado. A Maria falou sobre os direitos e deveres do síndico e eu vou falar um pouco sobre os direitos e deveres dos condôminos. Vou falar também um pouco sobre os conflitos e sobre a extinção do condomínio edilício, porque a gente vai ver que a extinção é um pouco diferente dos outros condomínios nos gerais. E a regulamentação jurídica, para a regulamentação jurídica, os direitos e deveres, ele regula uma boa convivência entre os condôminos e também o pleno funcionamento do ambiente. Então, no que tange os direitos dos condôminos, a gente tem o artigo 1335 do Código Civil, que ele dispõe que são direitos do condômino usar e usufruir livremente e dispor das suas unidades. Inciso 2, usar das partes comuns conforme a sua destinação e contanto que não exclua a utilização dos demais compossuidores. E inciso 3, votar nas deliberações da Assembleia e dela participar estando quite. Mais na frente a gente vai falar um pouco, voltando falar sobre os direitos. Mas a gente vai falar agora um pouco sobre os deveres, depois a gente dá uma voltada no direito. No que tange os deveres dos condôminos, tem um artigo 1336, que diz que são deveres do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, como a Bianca falou, salvo disposição em contrário na convenção. Então, para a manutenção desse condomínio, a gente precisa que essas contribuições sejam feitas para serem realizadas as melhorias nas áreas comuns. Inciso 2, não realizar obras que comprometam a segurança da edificação. Então, a pessoa pode fazer algumas obras, mas desde que não comprometa a edificação do prédio e também, é claro, se tiver defeito, para não comprometer o vizinho, né? Então, pode realizar a obra desde que não comprometa a segurança e a edificação do prédio. O inciso 3, não alterar a forma e a cor da fachada das partes esquadrias externas. O condomínio não poderá, por vontade própria, alterar a cor e a fachada do prédio. Ele precisa que os outros condôminos também aceitem. Inciso 4, dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores ou aos bons costumes. Então, esse artigo ele visa garantir a urbanidade e evitar exagero e excessos da parte dos condôminos. A gente vai falar um pouco sobre o parágrafo 1º do artigo 1336, e ele se refere ao direito que está disposto. Não, ele se refere ao inciso 1 do artigo 1336, que fala sobre as contribuições dos condôminos. E essas contribuições, caso elas não sejam feitas, o condômino ele não pode participar das reuniões das assembleias e não poderá votar também nas assembleias. E ele está sujeito a multa também de 2% sobre o débito. Temos também o inciso 2º, ou parágrafo 2º do artigo 1336, que diz que o condômino que não cumprir qualquer dos deveres estabelecidos no inciso 2 e 4 pagará a multa prevista no ato constitutivo.
Então, se esse condômino ele realizar obra que possa gerar perigo à edificação, ou, enfim, à salubridade, ou atos que infrinja o inciso 4º, ele pagará multa de até 5 vezes o valor das suas contribuições mensais. Bom, a gente vai falar um pouco sobre os conflitos, porque os conflitos no condomínio edilício, eles se dão muito por infringir os direitos, por infringir um direito ou não cumprir um dever. E a gente sabe que é muito comum existir conflitos dentro de um condomínio, pois, né, são pessoas diferentes que convivem ali juntos, e as formas de conflitos, elas são diversas. Ela pode existir por som alto, vaga de estacionamento, lixo, enfim, animais circulando nas áreas comuns. Então, os motivos dos conflitos, eles são diversos. E de acordo com algumas reportagens que eu trouxe aqui, os conflitos nos condomínios, eles cresceram exponencialmente, e algumas reportagens citam que cresceram até 400% os conflitos nos condomínios, e a gente sabe que a pandemia foi uma época onde as pessoas estavam com o ânimo à flor da pele, as pessoas estavam impacientes, as pessoas não sabiam ficar em casa, né? E aí as pessoas, tô em casa, vou realizar uma obra aqui, vou fazer muito barulho, enfim. E aí estava todo mundo em casa, então essa situação gerou muitos conflitos nos condomínios edilícios. Eu trouxe também algumas reportagens que falam sobre os conflitos, que são diversos, mas eu trouxe alguns exemplos aqui também. E as reportagens que eu trouxe são conflitos por vaga de garagem, por barulho e por lixo também. Então são diversos conflitos que acontecem no dia a dia de um condomínio edilício. E a gente pode pensar como que esses conflitos eles podem ser resolvidos. Será que a via judicial é o melhor caminho? Ou existe outra forma de resolver esses conflitos? E a via judicial, ela com certeza não é o melhor caminho para resolver esses conflitos, já que a via judicial, ela muitas vezes é demorada, é cara, e muitas vezes você nem vai conseguir resolver esse conflito. Então, uma das melhores formas, e que seja a primeira para resolver esses conflitos, os meios de resolução de conflitos. No caso, eu trouxe aqui a mediação, que é onde visa o diálogo entre os condôminos que estão em conflito, que visa, enfim, a melhor resolução do conflito, a conversa, né? Porque quando acontece o conflito, o que a gente pensa? Eu vou colocar essa pessoa na justiça, só que não é o melhor caminho, né? Então, a mediação, ela pode trazer muitos benefícios, porque além de resolver o atrito, ela vai estimular o diálogo entre os condôminos e possibilitar uma maior harmonia no convívio social. Bom, falando agora sobre a extinção do condomínio edilício, ela é diferente dos condomínios no geral, porque, como a Bianca falou, o condomínio edilício, ele visa a essência do condomínio edilício é a indivisibilidade. Então, ele não foi feito para ser extinto, digamos assim. E a extinção, eu não coloquei os artigos aqui, deveria ter colocado, mas elas estão dispostas no artigo 1357 e 1358 do Código Civil, e nesses artigos, né, eles citam algumas possibilidades da extinção do condomínio edilício, que é a destruição do imóvel, exemplo, incêndio, terremoto, a demolição voluntária do prédio por questões urbanísticas ou por condenação do edifício por autoridade pública por motivo de insegurança ou ameaça de ruína, e a desapropriação do edifício quando caberá a indenização repartida da proporção do valor das unidades. Eu deveria ter trazido os artigos aqui, porque acho que tem exposto mais nos artigos, mas eu trouxe algumas dessas possibilidades, que é da extinção do condomínio edilício, mas na sua essência ele é indivisível. Ele visa a indivisibilidade. A gente trouxe as referências aqui também.